Bom dia, eu me chamo Ilia Bechanamasta, tenho 21 anos, vou fazer 22 agora, no dia 8 de maio. Estou estudando na Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Engenharia Química, e o meu intercâmbio é na França. Exatamente nesse momento eu estou em Saint-Malo, cidade no norte da França, fazendo o meu estágio de fim de curso, que eu vim para a França para estudar numa universidade de química chamada Escola Nacional Superior de Química de Clermont-Ferrand, mais ao centro da França. Vim para ficar um ano. Então, como eu escolhi o último ano do curso de engenharia aqui da França, e o último ano é dividido em duas partes, uma parte de matérias práticas, 6 meses, e uma parte de estágio, 6 meses. Então, nesse momento, estou fazendo meu estágio numa empresa chamada Guemar, uma empresa que faz fertilizantes através de algas, é um fertilizante alternativo. Bom, eu estou aqui graças a um projeto brasileiro-francês chamado Braftec, Brasil, França, Engenheiros, Tecnologia, e recebo uma bolsa do governo, da CAPES, recebo através dessa bolsa, eu consigo me manter aqui, nesse momento eu estou no meu alojamento. A escolha foi feita da cidade, foi feita justamente pelo processo seletivo. Isso quer dizer o quê? Bom, primeiro o processo seletivo é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a seleção de currículo. Você vai dar vários documentos para a faculdade, para a faculdade na universidade, e a sua faculdade vai selecionar em cima de alguns critérios. Nota, publicação em artigos de diferentes tipos, artigos nacionais, revistas, congressos regionais e assim por diante. Iniciação científica, programas de extensão, e ela seleciona os currículos. Então você tem uma pontuação na primeira fase. Na segunda fase, você passa por uma prova em francês, para ver o seu nível de francês. Na terceira fase, são 4 fases, mas teoricamente a segunda fase e a terceira são a mesma, porque basicamente é ver os seus conhecimentos gerais de francês. Então os dois são uma prova de francês, e essa prova de francês ela é escrita e a parte falada e compreensão. A terceira fase é a fase de entrevista, uma fase onde você vai conversar com o diretor de relações internacionais da universidade, junto com o responsável de cada engenharia, responsável pelo projeto em cada engenharia, o professor responsável, que vão fazer a escolha, vão classificar cada um, ou seja, vai ter um ranking, e assim vão distribuir as cidades que cada um pode escolher como possíveis para fazer o intercâmbio. No total, no meu processo, vieram 5 pessoas da minha turma. Como o projeto é Brasil-França, vieram todos para a França. Houve um segundo processo, vieram mais 6 para a França também. Com Ciências Sem Fronteiras, no começo desse ano, vieram aproximadamente mais 2 ou 3, um para a Alemanha, todos esses da minha turma, um para a Alemanha e 3 para o Canadá. Fora os que vieram antes, tanto no Braftec quanto no Ciências Sem Fronteiras. Para a Dinamarca, para a França, para a Inglaterra. Então, teve bastante gente da minha turma, aproximadamente 20, 22 pessoas. Bom, fora esse processo, depois desse processo, eu fui selecionado. E como nós tínhamos como opção, devido ao nosso curso de Engenharia Química aqui na França ser muito diferente do curso de Engenharia Química no Brasil, eu acabei escolhendo, entre as 4 opções possíveis, eu escolhi Clermont-Ferrand. Por ser uma faculdade boa, que tem um curso mais próximo do nosso brasileiro. Pode não ser tão renomada quanto uma da cidade de Lille, terra de Pasteur, e de um outro químico famoso, que nesse momento eu não me lembro, desculpa, mas é uma cidade que tem um nome razoável na área de química, tanto que a Michelin, indústria de pneus, foi criada lá. Bom, honestamente, quando eu cheguei aqui foi bem complicado, porque eu fiz um pouco de francês, mas você nunca está preparado, ainda mais que quando você vem, você não tem muita ajuda do governo, em questão de como vai funcionar. Você tem que se virar com documentação, você tem que se virar com hospedagem. Então, o governo falou, você vai um pouco mais cedo e nós vamos te dar um curso de francês. Ok, um curso de francês numa cidade de Vichy, cidade próxima a Clermont-Ferrand. Seria um mês de francês. Quando eu cheguei lá, depois de toda a documentação necessária,
eu ia ficar na casa de uma família, na casa de uma família francesa. No caso, era uma mãe com 3 filhos. E o problema foi que o meu francês era muito bom. Então, quando eu cheguei aqui na França, foi bem complicado, inclusive chegar a vestir, inclusive conversar com a família no primeiro momento. E foi bastante complicado a adaptação, principalmente à língua. A língua é o que mais pesa, principalmente no começo. Depois de um tempo você se acostuma, você consegue entender bem, você consegue até se expressar bem na língua, mas no começo é bastante complicado. Então, vamos falar que o mais complicado foi a língua, o clima não foi complicado, a cultura não é tão diferente. O mais complicado realmente é a língua. A adaptação demorou um pouco, mas como eu fiz o curso de francês no começo, ainda fiz o curso de francês na minha faculdade de Clermont, eu fiz um curso de francês por aproximadamente 3 meses, um curso bastante forte, eu consegui pegar o nível bem rápido. Por quê? Porque você está sempre em contato com o francês, você tem aula em francês, então você tem que aprender. Acaba aprendendo na marra, vamos falar assim. Bom, eu vou falar o seguinte, aqui a comida é muito boa. Aqui você tem comidas muito diferentes que no Brasil custam muito caro. Por exemplo, o vinho francês aqui, de Bordeaux, que é um dos melhores do mundo, você consegue comprar por um bom vinho, um vinho que no Brasil você pagaria R$60, você compra por 5 euros. E isso realmente vale muito a pena. Uma outra coisa aqui que realmente é muito diferente do Brasil, tem muito queijo. Você vai ter queijo de todos os tipos. Tem queijo de cabra, tem queijo da região norte, tem queijo da região centro, tem queijo, cada região tem seu queijo, tem queijo que é igual, mas é de região diferente, o queijo é diferente. Então, queijo, experimente os queijos, porque queijo aqui na França é uma coisa realmente incrível. Cada queijo mostra um pouco da cultura do local. Eles comem, para você ter uma ideia, eles comem toda a refeição deles é dividida, literalmente dividida, muito bem dividida, em 4 partes. A primeira parte é uma entrada, a segunda parte é realmente a comida, e a terceira parte você tem 2 sobremesas. A primeira sobremesa é um queijo, sim, eles comem queijo no fim da refeição principal, e a última refeição é o doce. Que os doces deles aqui também são realmente muito bons, eles usam muito chantilly, muita fruta, eles gostam bastante. Eles também gostam bastante de arroz, batata, de sêmola, gostam bastante. Eles não comem muita carne de boi, não sabem fazer carne de boi, então eu não recomendo para ninguém experimentar carne de boi aqui. Eu recomendo o pessoal experimentar bastante peixe, bastante caranguejo, bastante fruto do mar, dependendo da região que você tiver. Recomendo experimentar bastante pratos, pato, coelho, eles fazem muito bem. Esses pratos aqui são deliciosos. Existe, por exemplo, o foie gras, que é um prato, que é o fígado do pato, é um patê. É um patê extremamente francês, é bem cultural e bastante saboroso. Aqui também é bastante comum você comer enquanto toma vinho. Bom, essas são algumas coisas a falar. Os bares aqui, na realidade tem uma coisa, não tem bem bar, o mais comum aqui é brasserie. A brasserie é um local onde você come um almoço, um jantar, até café da manhã, bebe, ouve música, então é tudo junto. É bem interessante você comer, ver no almoço, as pessoas indo discutir sobre o trabalho e com uma cerveja do lado. É bastante comum. Aqui também, nessa região, principalmente nessa região norte, a gente tem muita cerveja saborosa, muita cerveja boa, cerveja que, inclusive, cervejas que ganharam prêmios internacionais e são bastante renomadas. Aqui eu fui para Paris, aqui na França eu já fui para Paris, Rouen, Nantes e estou em São Malo agora. Fui também para Clermont-Ferrand, justamente. Bom, essas são as cidades que eu conheci aqui na França. O que eu posso falar é que dessas cidades todas, a mais bonita é Paris. Sem sombra de dúvidas, é uma cidade muito bonita, é uma cidade que é mais do que você espera. A cidade inteira é mágica, ela é muito bonita mesmo. Simplesmente você deve ir, é obrigatório. Aqui na França você ir a Paris. Conhecer Notre Dame, Sacré-Cœur, conhecer a Torre Eiffel, conhecer o Louvre, conhecer tudo aqui, tudo na França é um show. Eu recomendo muito. Nantes é a cidade de Jules Verne, ou seja, é uma cidade bastante interessante, bastante tecnologia, uma cidade portuária, é uma cidade portuária fluvial, né, digamos assim. Rouen é a cidade de Joana d'Arc, então é uma cidade que tem bastante história, tem uma catedral linda, uma catedral bastante antiga. Uma outra cidade
Aqui em Saint-Malo é uma cidade muito bonita também. É uma cidade... Em geral, todas as cidades na França que eu conheci até agora foram muito bonitas. São muito bonitas. Por quê? Porque eles mantêm a história. Eles mantêm o patrimônio histórico deles muito bem conservado. Tem muito museu. Então, se você for viajar, gostar de museu, gostar de fotos, de cidades medievais, de coisas antigas, a França é o seu local. Você vai encontrar sempre uma igreja gótica, você vai encontrar sempre uma igreja bonita, mesmo não sendo gótica, né? Mas em geral são góticas. Você vai sempre encontrar algo fascinante. Aqui você tem memoriais de guerra, você tem igrejas, você tem museus sobre a criação da vila, você tem tudo que você imaginar. As vilas aqui, as vilas, desculpa, são muito boas, são muito bonitas. Recomendo passar em todas. Bom, a minha maior lembrança vai ser quando eu fui para Roma. Não é em Paris, mas para mim em Roma eu fui no Natal e foi uma cidade é linda. Eu acho mais bonita que Paris. Eu sei que não é a França, mas é uma cidade realmente maravilhosa. Você anda, você vê um castelo, você come pizza, é muito bonita, é uma lembrança que eu vou guardar sempre e eu tenho muitas fotos, então não tem como esquecer. Olha, eu achei muito brasileiro. Aqui na cidade, em São Malo, eu encontrei um brasileiro da Universidade Federal de Itajubá, um engenheiro também fazendo estágio aqui na mesma cidade que eu. Por acaso eu encontrei. Em Clermont-Ferrand veio um colega meu da Universidade Federal de Uberlândia. Eu tinha ainda 2 da Universidade Federal do Ceará, de Fortaleza, desculpa, fazendo o mesmo curso que eu. Eu encontrei brasileiros em Roma, eu encontrei corintiano em Roma na Missa do Galo. Eu encontrei, por exemplo, em Londres, eu encontrei 5 brasileiros, 4 deles fazendo intercâmbio também. Eu encontrei... Em geral, você encontra brasileiro em todo lugar. Em Roma, você via brasileiro para todo lado. Em Roma só tinha brasileiro, porque era Natal também, mas realmente tinha bastante brasileiro. Chegava a ser engraçado que você consegue ver brasileiro de longe, óculos escuros, aquele jeito de marra. É interessante isso. Bom, história engraçada, eu posso falar uma que eu achei bastante interessante. Quando eu estava em Roma... nós estávamos vendo a Missa do Galo e eu vi tava muito frio, por incrível que pareça, Roma faz bastante frio, e no meio da Missa do Galo, a gente estava fora da igreja, eu vi um brasileiro, o Corinthians tinha acabado de ganhar a Libertadores, desculpa, eu sou corintiano, e eu vi um brasileiro enrolado na bandeira do Corinthians. E eu cheguei perto dele e falei: parabéns pelo título mundial. Ele levantou a bandeira pra mim e falou: é nóis. No meio da Missa do Galo. Foi uma coisa que eu achei interessante. Como brasileiro, ele é muito mais festivo, ele é muito mais aberto do que o francês. Isso é um fato. Então isso eu achei uma prova, eu achei que mostra bem a nossa cultura, a diferença, a alegria do nosso povo. Isso eu achei bastante interessante. Foi muito interessante porque os franceses, eles gostam bastante do Brasil. Pra você ter uma ideia, eu achei aqui um grupo de capoeira em Clermont-Ferrand. Um grupo de capoeira, eu fiz inclusive. E você tinha gente que falava português, tinha gente que tentava e achava o Brasil incrível. E futebol aqui, eles amam o Brasil. É uma coisa, você fala Brasil, futebol, samba, carnaval, tudo bem. É uma coisa que o pessoal fala, é um pouco estereotipado, sim. Mas a gente tem muito estereótipo sobre a França. Conheci alguns indianos, temos estereótipo. Conheci mexicanos, temos estereótipo sobre eles. E a gente vê que o estereótipo não é verdade, mas ele consegue descrever bem a cara da cultura daquele povo. Porque realmente o francês come muito pão, então a baguete não é totalmente errado. O francês ele é muito na moda, então aquela coisa do francês sempre bem vestido, do francês comer queijo, da mulher francesa bem vestida, isso tudo é bem verdade. Então é um estereótipo que no fim das contas demonstra um pouco a forma com que o povo vive. Assim como o mexicano, você imagina aquele povo que gosta de festejar, aquele povo alegre. E no fim é verdade também. Você vê que eles são parecidos com o brasileiro. Se você vê o indiano, pro outro lado, o indiano acho que é o mais diferente, porque os indianos, você não vê aquela questão de casta, você não vê aquela questão de realmente ser religioso, não é assim, não é assim. Eles são bem parecidos conosco, bem parecidos.